Vamos começar. Pessoal, semana passada, qual que é o itinerário que nós estamos fazendo até agora? Nós falamos da comunidade de Jerusalém, depois falamos aí da comunidade de Antioquia da Síria, que é essa comunidade missionária, né? Onde o principal agente ali é o Paulo de Tarso. Semana passada, nós falamos sobre o Paulo de Tarso, fazendo aqui uma memória um pouco dele, para a gente já entrar hoje no início de uma discussão que é a separação do cristianismo com o judaísmo. Nós falamos que o Paulo de Tarso, ele, deixa eu só, que o Paulo de Tarso, ele escreveu 13 cartas, né, só fazendo a memória aqui da última aula. São as cartas mais antigas do cristianismo. Os evangelhos, só para vocês terem uma noção, vão surgir 30 anos depois das escritas do Paulo. Das 13 cartas escritas, nós temos aí certeza de que 7 são autênticas do Paulo, tá? Quais são elas? Só recordando: Romanos, 1º e 2º Coríntios, a carta aos Gálatas, 1º Tessalonicenses, que é a das cartas mais antigas, Filipenses e Filemão. As outras, embora não sejam do Paulo, foram escritas no ambiente paulino, quer dizer, elas refletem aí, vamos dizer assim, o pensamento de Paulo. Isso nós falamos na última aula. O Paulo de Tarso é o personagem cristão desse período mais conhecido que nós temos, porque além das cartas que ele escreveu, falando um pouco dele também, nós temos aí o Atos dos Apóstolos, onde Lucas, né, fala do Paulo, a partir do capítulo 13 até o final, o Lucas vai dedicar aí a esse personagem chamado Paulo de Tarso, que se torna aí o personagem mais conhecido do cristianismo. Só tomar cuidado, já falamos isso para vocês, que o Lucas, ele é conciliador, ele apresenta um Paulo mais conciliador com a comunidade de Jerusalém. Mas quando você lê as cartas do Paulo, Paulo não tem nada de conciliador. Porque, na visão do Paulo, ele tem a mesma autoridade da comunidade de Jerusalém, dos 12. E qual o elemento que dá essa autoridade para o Paulo? O episódio que aconteceu indo para Damasco. Vocês conhecem a história. O Paulo, ele estava indo para Damasco para buscar ali em Damasco aqueles que criticavam o templo, né? Aqueles que criticavam o templo. Deixa eu só. Eu estou fazendo aqui uma revisão da aula passada, Marinelli. Então, ele falava, ele estava indo para Damasco para aprender a chamada comunidade, e nesse meio caminho ele tem uma experiência com Jesus Cristo. Essa experiência, ela só é narrada aqui de forma, assim, vamos dizer, detalhada pelo Lucas. Pelo Lucas. Só um minutinho aqui, pessoal, já chamo vocês. Só para dizer aqui que eu estou ocupado, senão a pessoa vai me ligar. Tá bom, vamos lá. Então, o Paulo de Tarso, ele tem essa experiência. É difícil a gente determinar que tipo de experiência é essa. Porque o texto do Lucas é um texto de fé. Fala que Cristo aparece, pergunta para ele por que ele está perseguindo os cristãos, né? Perseguindo a ele, Cristo, né? E aí, depois ele vai ser batizado ali mesmo em Damasco. Em Damasco ele vai ser batizado. Essa experiência para o Paulo foi tão marcante que é a partir dela que ele vai criando toda uma teologia. Isso é importante, daqui a pouco eu quero falar principalmente da cristologia do Paulo, que vai afastando Paulo dos judeus. Já falei para vocês que o Paulo era um judeu, um fariseu de formação, e essa experiência faz com que, então, ele modifique um pouco a sua visão. Na aula passada eu não falei, mas eu vou repetir aqui, vou falar pela primeira vez. O Paulo, ele faz 3 viagens missionárias, 3 viagens missionárias. A quarta viagem dele é a viagem que nós chamamos de viagem em prisão, a viagem que ele vai ser preso e levado. Ele fica preso em Jerusalém, de Jerusalém ele vai para Cesareia Marítima, Cesareia Marítima ele solicita que seja julgado em Roma, e aí ele vai para a cidade de Roma. Nós conseguimos acompanhar os espaços dele, pelo menos até o ano de 63 em Roma. Depois, nós não sabemos o que aconteceu com ele, a não ser pela tradição da igreja, que diz que ele foi decapitado ali em Roma. Nós não sabemos o ano.
Alguns colocam no ano de 64, junto com Pedro, na perseguição do Nero. Outros vão colocar no ano de 67, essa decapitação do Paulo. O importante em relação a isso é que, nessas viagens, o Paulo, como judeu, ele procurava as sinagogas, as comunidades locais judias, e ali ele tentava anunciar Jesus Cristo para essas comunidades, e não foi aceito, logicamente. E ele passa, então, a ser perseguido por esses judeus, o que vai levar o julgamento dele em Jerusalém, depois de Jerusalém, então, até chegar a Roma. É interessante que, quando esses judeus recusam escutar o Paulo, ele passa, então, a pregar para aqueles chamados gentios, os estrangeiros, tá bom? Por isso que ele é chamado apóstolo dos gentios, ou dos estrangeiros. Outra coisa importante que nós falamos na última aula, que as cartas escritas pelo Paulo, né, para essas comunidades que estão fora de Jerusalém, essas cartas, elas são cartas que abordam temáticas do dia a dia. Não tem, assim, um teor teológico, a não ser a carta aos Romanos, né, que é a mais longa, que traz mais a sua teologia. Mas, no normal, essas cartas são cartas para resolver problemas diários das comunidades, tá bom? E aí eu parei, na última aula, para falar da cristologia do Paulo. É essa cristologia do Paulo que vai fazer com que o Paulo se separe dos judeus. Porque, se você me perguntar, o anúncio da ressurreição de Jesus incomodava os fariseus? Não, porque os fariseus acreditavam na ressurreição. Então, o que vai afastar o Paulo dos judeus é, principalmente, a questão aí da cristologia que o Paulo cria. Essa cristologia fará, né, com que o Paulo se afaste dos judeus. E é importante vocês observarem isso, porque foi justamente seguindo essa cristologia do Paulo que nós, cristãos, nos afastamos dos judeus dentro de um processo que daqui a pouco eu vou começar, tá bom? Uma coisa importante é que o aparecimento de Cristo por Paulo, como eu falei para vocês no início da aula de hoje, está ligado aí ao processo de evangelização dos gentios. É a partir dessa experiência que ele tem com Cristo que, aos poucos, vai levando Paulo a se afastar dos judeus e se aproximar dos gentios. A gente tem que ter muito isso claro. Quer dizer, a experiência que ele tem, que experiência é essa nós não sabemos. O Paulo apenas fala que viu Cristo, escutou o Cristo, mas que experiência é essa nós não sabemos. Não tem esse episódio de cair do cavalo, tá? Essa pintura que o Paulo caiu do cavalo, isso são interpretações, o texto não fala disso, fala que caiu por terra, mas não sabe, né, o que significa dentro da teologia esse termo. Mas, se você ler a carta dos Gálatas, capítulo 1, versículo 15, que é uma carta que o Paulo escreveu, Gálatas, capítulo 1, versículo 15, ele vai mostrar que essa revelação de Cristo a ele foi um grande aprendizado que ele teve, tá? E foi justamente essa aparição de Cristo a ele que o tornou igual aos apóstolos. E ele vai mostrar isso em Gálatas 2, versículo 8. Gálatas 2, versículo 8, ele vai dizer que essa experiência que ele teve com Cristo foi aí, vamos dizer assim, o elemento fundador de uma autoridade que o igualava aos 12. Ele não devia nada aos 12. Ele não precisava pedir autorização para os 12 para nada. Ele vai dizer muito isso e vai fazer muitas vezes crítica aos 12, tá? Então, a experiência que ele teve com Cristo foi uma experiência que deu autoridade para ele pregar, sem necessidade de Jerusalém. Isso é muito importante. Então, aquele texto conciliador do Lucas, que fala lá da questão de Jerusalém, do concílio de Jerusalém, o Paulo não vê dessa forma e não vê essa conciliação toda como nós falamos para vocês. A partir dessa experiência que ele teve com Cristo, ele vai lentamente elaborando uma história da salvação e do destino humano. Ele vai criando uma teologia que nós vamos observar principalmente na carta aos Romanos, tá? Qual é essa história da salvação que ele vai criando? O Paulo era fariseu. Primeiro ponto é isso. Ele era fariseu. Os fariseus acreditavam que, se todo mundo cumprisse a lei, o Messias viria. Então, por que o Messias não tinha chegado ainda para os fariseus? Porque nem todos estão cumprindo a lei de Moisés, a chamada Torá. Então, quando todos passarem a seguir a lei, o Messias apareceria, tá?
Só que para o Paulo, a lei em si não é ruim. A lei é um ordenamento que nos ajuda a viver em sociedade, nos ajuda a viver bem. A lei em si não é ruim. Mas o fato da lei existir mostra que ninguém é justo. Porque se nós fôssemos justos por natureza, nós não precisaríamos da lei. A lei é justamente, a lei vem denunciar que nós somos corruptos. A lei vem denunciar que nós não somos justos. Então, nenhum ser humano, segundo Paulo, consegue observar a lei plenamente. Porque existe em nós uma queda, existe em nós uma corrupção natural, existe em nós uma injustiça natural. Então, nenhum ser humano, para Paulo, ele pode observar a lei. Porque nós temos uma natureza pecadora. Tem até uma fala do Paulo muito bacana, ele fala assim, eu procuro fazer aquilo que me convém, aquilo que é lícito, aquilo que é justo, mas sempre acabo fazendo o que não é lícito. Então ele percebe que o ser humano tem uma natureza pecadora, uma natureza corrupta, que impede que nós vivamos a lei. Mas os fariseus, eles definem que é justamente a observância da lei que nos leva à salvação. O Paulo está dizendo que é impossível viver a lei, porque por mais que a lei seja boa, o ser humano não é capaz de vivê-la, porque o ser humano é pecador, ele vai estar sempre caindo. Ele pode, hoje cumprir, amanhã não. Ele vai estar sempre caindo porque ele é pecador. Então, a observância da lei não é possível para o Paulo. Não é possível. Aqui o Paulo está dando um tiro na essência do mundo farisaico. Os fariseus definem que é a observância da lei, da Torá, que nos salva, que faz, inclusive, o Messias aparecer. O Paulo está dizendo que isso não é possível. Então, Paulo aqui ele se afasta desse mundo farisaico, tá? Ao dizer isso. E aí vem uma coisa interessante. Se a lei não é instrumento de salvação, porque nós não podemos cumpri-la, porque somos pecadores, temos natureza corrupta, então como é que nós podemos nos salvar? E aí o Paulo ele apela por uma questão interessante, que é a misericórdia de Deus. Somente Deus pode nos salvar, tá? Somente Deus pode nos salvar. E para isso, para Deus nos salvar, ele enviou o seu filho, que morreu como um escravo na cruz, e então ele resgatou a humanidade com esse gesto. Então a teologia que nós seguimos hoje na igreja é essa teologia paulina, que Deus enviou o seu filho, ele livremente morreu numa cruz para resgatar todos os seres humanos. A morte de Cristo é uma espécie de salvo-conduto para que a humanidade possa ser salva, tá? Então, aí a humanidade é resgatada pela morte e ressurreição de Cristo. É justamente a ressurreição de Cristo que vai exaltar Cristo diante do Pai, como nosso Senhor e Salvador. Então, o ser humano é salvo pela misericórdia de Deus, que enviou o seu filho para morrer numa cruz, e esse gesto de Cristo, ele resgatou a humanidade. Aqui é uma velha teologia judaica que um cabrito, um bode, né, um cordeiro morria pelo pecado da humanidade. Então, Jesus é o Cordeiro de Deus que morre para absolver os pecados do mundo. Essa é a noção de um Paulo judeu, que pensa que o Cordeiro tem que ser sacrificado e Deus aceita esse pacto. É um pacto que se faz com Deus. Jesus é o Cordeiro que leva sobre ele todo o pecado da humanidade para que, com a sua morte, a humanidade seja resgatada. Essa era a visão que os judeus tinham da figura do Cordeiro, tá bom? E o Paulo, como judeu, ele pegou essa visão. Aqui interessante, tá bom, Jesus Cristo morreu para redimir os nossos pecados, mas como é que nós nos salvamos? Nós nos salvamos mediante a fé em Jesus Cristo. Todos aqueles que verdadeiramente, não é uma fé de boca para fora, todos aqueles que aderirem a Jesus Cristo através da fé serão salvos. Aí, por isso que o Martinho Lutero, que era de formação agostiniana, e Santo Agostinho é um devoto de São Paulo de Tarso, o Lutero diz que somente a fé salva, porque a fé ela é uma graça que Deus dá para que nós possamos aderir a Jesus Cristo, né? Por isso tem aquela frase toda, aquele que
disser com todo o coração que Jesus Quem Cristo é o espera Senhor, mais de um eles, sua banco casa, serão salvos. Então, aqui, essa adesão a Jesus Cristo, essa conversão a Jesus Cristo é que nos salva. Isso é um gesto de fé. Depois, nós temos aí uma carta de São Tiago que diz que somente isso não adianta, porque uma fé sem obras, ela é morta. O que o Tiago está dizendo também é que se você adere a Jesus só de boca para fora, isso não tem sentido nenhum. O Paulo está falando de uma outra adesão. Não é que o Paulo e o Tiago estejam discordando. O que o Paulo fala é de uma conversão verdadeira a Jesus Cristo. E essa conversão dá bons frutos. Não tem como se converter a Jesus e falando uma verdadeira conversão, tá? Não é possível ter uma verdadeira conversão a Jesus Cristo e não dar bons frutos. É justamente essa boa conversão, essa conversão verdadeira que vai trazer esses bons frutos. Então, ou seja, o Paulo substitui a lei, que nós não podemos cumprir, porque nossa natureza é pecadora, pela morte de Jesus Cristo na cruz e pela adesão a esse Jesus Cristo. Então, a nossa adesão pela fé em Jesus Cristo é que nos salva. Mas antes da nossa adesão, Jesus Cristo já nos redimiu com a sua morte. Basta agora que cada um faça a sua adesão a esse Cristo que morreu na cruz para nos salvar, para que ele seja salvo. Então, essa é a cristologia de Paulo. Aí tem um dado a mais. Então, para Paulo, quem salva, quem nos salva é a adesão a Cristo na cruz, tá? E não as obras da lei judaica. Mas aqui tem um ponto importante na cristologia do Paulo. O Paulo, ele passa lentamente a falar de um Cristo divino e lentamente o Paulo vai, vamos dizer assim, não apagando, mas ele vai diminuindo a ideia do Cristo histórico. Para o Paulo, esse Cristo histórico não é tão importante. O que é importante para o Paulo é a divinização de Cristo. Jesus Cristo para o Paulo é Deus, é isso que afasta ele dos judeus, porque para os judeus só existe o Pai como Deus, não existe um segundo Deus para os judeus. O Paulo vai dizer que Jesus é Deus, Filho de Deus, e que Jesus existia já antes do mundo existir. Então, a pré-existência de Jesus é antes da encarnação dele na história. Ele era Deus já antes de se encarnar na história. Então, quem se encarna na história é o próprio Deus. Se encarna numa mulher através da obra do Espírito Santo. Então, Jesus é a contextualização histórica do Cristo divino. Então, seja Jesus Cristo, Deus, se encarna no seio da Virgem Maria através do Espírito Santo e vem para esse mundo para nos salvar. Então, a partir dessa visão de um Cristo divino, de um Cristo Deus, o Paulo vai se distanciando do judaísmo. Isso aqui é muito importante, tá? Então, por que o Paulo se distancia do judaísmo? Primeiro ponto, eu vou colocar 3 pontos aqui fundamentais. Primeiro ponto, ao afirmar que não é a lei que nos salva, tá? Mas a adesão a Jesus Cristo. Isso afasta ele dos judeus. Segundo ponto, que o Paulo fala, a divinização de Jesus Cristo. Jesus é Deus antes da sua encarnação. Tá? Esse é o segundo ponto. Os judeus não admitem um outro Deus. E o terceiro ponto que ele vai colocar, aos poucos, o Paulo ele passa, então, a ter uma indiferença em relação à lei judaica, e em relação também ao templo, porque quando Paulo estava vivo, o templo existia. O templo ele cai em 70. Então, quando Paulo morre, o templo já existia. E é justamente essa indiferença em relação à lei, em relação ao templo, o anúncio de Jesus como Deus, que faz com que o Paulo seja, então, perseguido pelos judeus e vai ser, então, intitulado como aquele que cometeu blasfêmia quando ele chega lá em Jerusalém para levar a oferta da comunidade, isso na terceira viagem, ele vai, então, ser preso porque os judeus falam que ele cometeu blasfêmia contra o judaísmo, ao dizer que a lei não salva, ao esvaziar a importância do templo, e anunciar que Jesus Cristo é um ser divino. Tá? Então, isso vai fazer com que o Paulo de Tarso, então, seja preso. Então, aquele homem, falamos na última aula, que foi um fariseu convicto, que foi um fariseu que procurou, então, defender todos os elementos do judaísmo. Agora, essa experiência que ele teve a caminho de Damasco
fez com que ele modificasse e fosse formando a sua cristologia. E é interessante que essa cristologia do Paulo, ela é seguida pela Igreja Católica, ela é seguida pela Igreja Luterana, ela é seguida pela Igreja Calvinista, ela foi muito seguida pelo teólogo Santo Agostinho, tá? Por isso que o Paulo de Tarso ele é chamado aí um dos fundadores da teologia cristã, juntamente com Pedro, né? O Paulo ele é chamado aí de um dos fundadores da teologia cristã, essa é a importância dele. Quando você pega os sites judaicos, tá? E pesquisa sobre o Saulo, a palavra Saulo, né? Shaul em hebraico, ele é tido como herético para os judeus. Os judeus não gostam do Saulo, do Paulo de Tarso, né? Não gostam dele, porque para eles o Paulo de Tarso foi um herético que se afastou da lei, que se afastou do templo e principalmente por ter anunciado Jesus como Deus. Então, os judeus até hoje, quando você lê site judaico, procura pesquisar sobre o Paulo, que chama de Shaul, né? Eles têm o Saulo como um herético, como aquele que traiu o judaísmo. Tá? Essa é a visão que eles têm do Paulo de Tarso. Tão importante para o cristianismo nascente, mas se distanciou aí dessa visão judaica. Então, esse é o ponto que nós faltamos falar na última aula. Hoje, eu vou, então, dar continuidade nessa separação lenta entre cristianismo e judaísmo. Nós, nas primeiras aulas, falamos que o cristianismo que nasce em Jerusalém, ele nasceu como seita do judaísmo, que os primeiros seguidores do cristianismo que está nascendo eram judeus, Pedro, Paulo, Barnabé, Maria, João, Lucas não era judeu. Mas a maior parte desses cristãos que nasceram, né, que o cristianismo nasce, eles eram judeus. Seguiram o judaísmo, observavam a lei judaica, faziam a circuncisão, iam ao templo rezar, né, até o templo cair no ano 70. Hoje, então, a partir do Paulo de Tarso, e essa visão de cristologia dele, aos poucos, então, o cristianismo vai se libertando do judaísmo. Vai criando uma cisão, uma separação, é isso que nós vamos ver hoje. Existe um tema judaico muito interessante, não sei se vocês conhecem essa história, que são os dois filhos de Rebeca. Quem é Rebeca? Rebeca foi a mulher de Jacó, de Isaac, né? E ela teve dois filhos. Né? Um filho foi aí, e é interessante que isso está bem claro aqui nesse livro que eu estou trabalhando com vocês, né? Ele fala os dois filhos de Rebeca, é até o texto que nós vamos olhar aqui. Então, a Rebeca, ela vai ter dois filhos. O mais velho era chamado de Esaú, tá? Esaú foi o filho mais velho, o primogênito. O segundo filho de Rebeca foi o Jacó, tá? Que depois vai receber o nome de Israel, tá? O Jacó que tem os 12 filhos, né? Que vai dar as 12 tribos de Judá depois. Isso está no Antigo Testamento, tá? Conta a história que um dia o Jacó estava fazendo lentilhas e o Esaú, que foi caçar, estava com muita fome, muita fome. E disse aí para o Jacó que queria, né, aquele prato de comida que está fazendo, que eram as lentilhas. E o Jacó, então, disse, se você me dá a sua primogenitura, eu te dou esse prato de comida. E o Esaú estava com tanta fome, quer dizer, aqui é uma metáfora, né? Quer dizer, aquelas pessoas que seguem a vida pelo estômago e não seguindo a lei. O Jacó seria a lei, Israel, e o Esaú seria as nações pagãs, né? Que sempre seguem o estômago. E ele aceitou essa troca e perdeu, então, aí o direito de primogenitura. O que significa esse direito de primogenitura? Ele era tudo do pai. Tudo que é do pai passa para o primogênito. Por que nós estamos usando esse exemplo? Para dizer que o cristianismo e o judaísmo, ele lembra os dois filhos de Rebeca. O judaísmo e o cristianismo são irmãos. Qual que é o mais velho? Judaísmo, Esaú. Qual que é o mais novo? O cristianismo, o Jacó. Então, os dois, esse autor que eu estou trabalhando aqui, o Firolano, ele trabalha que o cristianismo quis tirar do judaísmo, e de certa forma conseguiu, tirar esse direito de primogenitura, de filho mais velho. Porque a partir, esse período é muito importante, o judaísmo, ele se revoltou com Roma através de duas grandes guerras. Uma foi guerra, a outra foi uma revolta. Teve uma guerra dos judeus contra os romanos entre o ano de 66 e 70.
Essa guerra foi promovida pelos zelotas e pelos essênios, mas principalmente pelos zelotas. Eles se revoltaram com os romanos, se organizaram e conseguiram vencer os romanos, expulsaram os romanos de Jerusalém. Isso no ano de 66. Só que no ano de 70, através de um general chamado Tito Lívio, Tito era filho do imperador Vespasiano, ele consegue recuperar ali Jerusalém. Então, essa é a primeira guerra, tá? E foi nessa guerra que foi aí derrubado o Templo de Jerusalém. Os cristãos, inclusive, sabendo que os romanos iam invadir Jerusalém, fugiram dali da cidade de Jerusalém e foram para Pela, uma cidade mais ao norte chamada Pela. Tá bom. A segunda revolta foi a revolta do ano de 132 a 135, a revolta contra o imperador Adriano, na época. Nessa revolta, que durou 3 anos, né, ela foi liderada por um homem chamado, o judeu chamado Bar Kokhba. Os judeus foram expulsos de Jerusalém e proibidos de pisar em Jerusalém. Não só em Jerusalém, na Terra Santa. Por isso que a Terra Santa, a partir daquele momento, passa a ser ocupada por outros povos. E os judeus, então, eles vão ser minoria até a fundação do Estado de Israel, que foi em 1948. Tá? Então, desse período do século II até o século XX, aquela terra ficou vazia de judeus, porque lentamente outras populações vão ocupando aquele território que ali estava. Tá? E a partir do século VI, principalmente através de árabes, de muçulmanos. Por isso que os árabes foram a maioria ali nesse período aí. E nas cruzadas conseguiram vencer os cristãos, fizeram ali vários reinos muçulmanos aqui naquela região. Só para um pouco de história para vocês lembrarem. Entre esses dois eventos, a Primeira Guerra Judaica, 66 a 70, até o século II, até 135, esse período vai ser importante por 2 motivos. Presta muita atenção aqui agora. Celular que levantou, vamos por aqui de volta. Então, esse período de 70 a 135, ele foi importante por 2 motivos. Primeiro motivo, ajudou a criar o chamado judaísmo rabínico. O que é isso, Guto? Na época de Jesus, o judaísmo estava dividido em várias seitas. Vocês lembram disso? Zelotas, essênios, fariseus, saduceus, samaritanos, e aí vai. O judaísmo rabínico, ele só segue a Torá, porque nem o templo tem mais. Então, é a simplificação do judaísmo. O judaísmo perdeu todas as seitas. A única seita que sobrou foi os fariseus. A única seita que sobrou foi a seita dos fariseus. E esses fariseus, eles vão começar, então, a organizar o judaísmo através do estudo da Torá. É por isso que é chamado de judaísmo rabínico. Presta muita atenção no que eu vou dizer aqui agora. Todas as vezes que vocês veem Jesus ser chamado de rabi, esses textos é desse período. Essa formação do judaísmo, porque o termo na época de Jesus não existia. Se você chegasse na época de Jesus e chamasse Jesus de rabi, na época de Jesus ia perguntar, o que é isso, rabi? Ele não sabia, porque o termo não existia. O termo vai ser cunhado entre o ano de 70 a 135, tá? Nessa formação desse judaísmo rabínico. Esse judaísmo rabínico, repito, é a simplificação do judaísmo, onde o judaísmo começa, então, a fazer leituras e interpretações da Torá. São estudiosos, são homens que são estudiosos, tá? E aqui, daqui a pouco eu vou mostrar mais quais foram as mudanças que esse judaísmo foi tendo. Já vou falar agora porque fica mais fácil. Porque, lentamente, esse judaísmo rabínico também se afasta do cristianismo. Aqui é uma via de mão dupla. O cristianismo se afasta do judaísmo, mas o judaísmo também se afasta do cristianismo. Onde? Vamos dar alguns exemplos, tá? O judaísmo, ele se afasta, né, do cristianismo. Primeiro, eles vão seguir uma escola chamada Escola ou Academia de Iane. Essa comunidade de Iane era uma academia que estava no litoral, próximo de Jaffa, ali no litoral, onde eles queriam pegar todas as tradições judaicas que existiam, de famílias, e unificar. A ideia dessa escola era unificar o judaísmo. Então, esse judaísmo rabínico vai seguir essa escola, tentar unificar tudo.
Tá? Essa é a primeira coisa importante. Segundo, esse é o primeiro ponto. Segundo, esse judaísmo rabínico, ele era moderado. Ele se afasta daquela visão zelota de querer enfrentar o Império Romano. Esse judaísmo sabe que o Império Romano é garantia da existência deles. Então, se eles baterem de frente ao Império Romano, como fizeram os zelotas, eles vão morrer. Tá? Então, esse judaísmo rabínico ele se fortalece principalmente depois de 135. Então, não mais querendo bater de frente com o mundo o mundo romano. Tá? Então, quer dizer, um judaísmo mais moderado, uma outra visão. Então, esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, esse judaísmo, ele vai, então, criar um cânone. Esse cânone, principalmente, se fixa no ano de 85, em Jânia, onde eles fecham a escritura deles. Eles não aceitam mais nenhum texto novo sagrado. O único texto sagrado é o que existia. Então, todos os textos do cristianismo são rejeitados. Os evangelhos são rejeitados, as cartas paulinas são rejeitadas como heréticas. Então, esse judaísmo não aceita nenhuma carta, nenhum documento daquilo que nós chamamos de Novo Testamento. O judaísmo, inclusive, começa a aprender, isso está até no Evangelho de João, tá? Vocês vão ler o Evangelho de João, mostra isso, que o Evangelho de João ele se estende ao ano de 95, né, por aí. Então, todos os judeus que faziam menção a Jesus Cristo deveriam ser expulsos da sinagoga. Então, muitos cristãos foram expulsos da sinagoga. O Apocalipse também mostra isso bastante claro. Então, todos aqueles que falassem de Jesus Cristo, ou fizessem menção às escrituras que falassem de Jesus Cristo, seriam expulsos da sinagoga. Quer dizer, o cristianismo passou a ser uma religião herética, uma seita herética. Os judeus, desde 85, os judeus não aceitam mais o cristianismo, que o nome ainda não era muito claro, não aceita os seguidores de Jesus, não aceitam as escrituras novas que remetem a Jesus Cristo. Qualquer judeu que propagasse o nome de Jesus ou as escrituras que falassem de Jesus Cristo seriam expulsos da sinagoga, tá bom? Isso é um ponto muito importante. E uma outra coisa, no ano de 90, mais ou menos, os judeus têm 18 bênçãos. A bênção número 12 fala daqueles que são maléficos. E aqui é interessante que no ano de 90, eles vão colocar como maléficos nazarenos, possivelmente os seguidores de Jesus. Então, no ano de 90, na 12ª bênção judaica, são 18 bênçãos do judaísmo rabínico, eles falam 18 bênçãos. Na 12ª bênção, eles acrescentam que as pessoas maléficas, entre elas estão os nazarenos. Então, os cristãos é visto como pessoas maléficas. Eu lembro aqui que antes do Vaticano II existir, nós também fazíamos uma oração na Sexta-feira Santa, aquela oração universal. Isso mudou, não existe mais não, tá? Mas até o Vaticano II, né, um pouco antes do Vaticano II, se rezava assim, ó, rezemos pelos, não falava maléfico, rezemos pelos malvados judeus, aqueles que mataram Jesus Cristo. Então, seja, os dois grupos começavam, então, a ter um atrito entre eles, tá bom? Isso é muito importante. Então, lá pelos anos 90, os nazarenos são vistos como malditos, tá? São vistos como malditos. O cristianismo não ficou atrás, tá? O cristianismo não ficou atrás. Só quero fazer um parênteses. Isso é o judaísmo de Jerusalém, porque o judaísmo de Jerusalém que tem esse problema com os romanos. E os de fora? Os de fora continuaram existindo, porque eles não têm tanto problema, que são mais abertos, tá? Então, esse judaísmo da diáspora, os que estão fora de Jerusalém, continuaram existindo. Mas estou falando aqui daqueles de Jerusalém. E os cristãos? Os cristãos não são diferentes, tá? Se você ler os documentos do cristianismo do século I, século II, e aí eu sugiro que vocês comprarem um livrinho chamado Padres Apostólicos, está na Paulus, volume 1, né? Quem são os padres apostólicos? O Clemente Romano, a Didaquê, o livro da Didaquê, que é um livro de liturgia, Carta de Oneto, as letras de Inácio de Antioquia, a letra de Policarpo, a Carta aos Filipenses, Epístola de Barnabé, e o apócrifo, que chama também Evangelho de Tomé,
todos eles têm uma visão negativa dos judeus. Todos eles. Principalmente Inácio de Antioquia. O Inácio de Antioquia, ele escreveu 7 cartas antes de morrer em Roma. Ele fala que o judaísmo é uma heresia, abertamente. Ele fala que cristão que reza no sábado é herético, porque nós não somos mais judeus. Então ele passa a ver o judaísmo como uma nova espécie de heresia. Isso Inácio de Antioquia. A Epístola de Barnabé, idem. Tem um livro também de Justino Romano, chamado Diálogos com Trifão. Eu passava muito isso para meus alunos de filosofia. Diálogo de Trifão, ele cria um debate entre um cristão e um judeu chamado Trifão. Ele mostra para esse judeu que o cristianismo superou o judaísmo. Então, a grande lógica dos cristãos aqui, para ir se separando do judaísmo, foi mostrar, através das escrituras, tá? Porque, embora o Inácio tenha criticado o judaísmo como heresia, ele não critica o Antigo Testamento, ele não critica os profetas. Por quê? Porque, segundo... Qual que foi a lógica do cristianismo para se afastar do judaísmo? A lógica foi mostrar que aquela profecia de Jeremias 31, 34, é fácil decorar, 31, 34. Qual que é a profecia do Jeremias? Que Deus iria fazer uma nova aliança. Não mais a aliança antiga, mas uma nova aliança. Segundo os cristãos, essa aliança foi feita em Jesus Cristo. Então, os cristãos passaram a usar os profetas como aqueles que anunciaram que Jesus Cristo viria, que Jesus Cristo é esse Messias enviado por Deus. Então, essa foi a lógica dos cristãos. Eles vão dizer que eles são o novo Israel, que esse Israel, os judeus, eles foram superados. Então, os cristãos, eles começam a anunciar que eles são essa nova aliança, faz parte dessa nova aliança, que eles são o novo Israel, tá? E a partir desse momento, então, eles vão anunciar que os judeus foram responsáveis por matar o Messias anunciado pelos profetas. Tem daquele evangelho, inclusive, tem um evangelho que Jesus fala que um senhor tinha um lagar que entregou a funcionários, esses funcionários mataram os funcionários que ele enviaram e depois mataram o filho dele. Para lembrar isso, quer dizer, os judeus foram responsáveis. Não esqueça que esses textos estão escritos nesse momento da briga, tá? Os evangelhos são escritos exatamente nesse momento que está havendo um conflito entre os judeus e os cristãos. Então, os judeus foram responsáveis pela morte de Jesus Cristo, tá? E que Jesus é o Messias anunciado pelos profetas. Foi essa a lógica dos cristãos, para mostrar que, embora o cristianismo veio do mundo judaico, ele agora é o novo Israel. Ele é o verdadeiro Israel. E mais interessante, nisso, o cristianismo é antigo. Porque alguém pergunta, por que o cristianismo não veio antes do judaísmo? Veio. Ele já foi anunciado pelos profetas. Então, o cristianismo é antigo. Só que ele se encarnou na pessoa de Jesus Cristo, essas ideias aí, tá? Então, ou seja, os cristãos passam a demonstrar que Deus anunciava através de seus profetas a chegada de um Messias sofredor. Isso está no texto de Isaías, o servo sofredor. E isso você vai encontrar também na Epístola de Barnabé, que Jesus Cristo é esse Messias sofredor anunciado pelo Isaías. Então, as escrituras judaicas, a chamada Bíblia judaica, que é o Antigo Testamento, ela passa a ser cristianizada. Então, a gente passa a ler ela com um olhar cristão, com o olhar de que toda a escritura antiga, ela nada mais é do que um anúncio de Jesus Cristo. Toda a Bíblia só tem sentido por isso. Então, como é que eu vou ler o Antigo Testamento? Tendo Jesus como promessa através dos profetas. Foi assim que o cristianismo foi se afastando do judaísmo, dizendo que eles mataram Jesus Cristo, mostrando que Jesus é o profeta anunciado que Jesus é o Messias anunciado pelos profetas, anunciando que Jesus é o novo Israel, e se separando cada vez mais do judaísmo, tá bom? Então, esse período de 66, vou colocar 70, até que foi a Primeira Guerra termina em 70, de 70 a 135, foi importante por 2 motivos. Criou o judaísmo rabínico e criou também o cristianismo separado, esse cristianismo que nós conhecemos. É esse período que o cristianismo, de fato, virou uma religião, separada do judaísmo. Então, foi uma briga dos dois lados. O judaísmo chamando os cristãos de herético, os cristãos
chamando os judeus de responsáveis pela morte de Cristo e dizendo que toda a escritura deles anunciava nada mais, nada menos que a vinda de Jesus Cristo como o Messias sofredor. E eles que não souberam ler isso. Então, quem sabe interpretar as escrituras? Somos nós cristãos. Os judeus são falsos intérpretes. E é engraçado que quando você pega os evangelhos, observa bem como é que os evangelhos tratam os fariseus e os saduceus como péssimos interpretadores da Bíblia, porque é nesse período desse conflito que esse evangelho é escrito. Então, ele está... Se você pegar os evangelhos, com exceção do... Não, até o João, você vai ver sempre um conflito dos cristãos com os judeus, através dos fariseus, que são os doutores da lei, dos sumos sacerdotes, porque eles refletem essa briga que está acontecendo. A partir do ano 70 para frente, os evangelhos são escritos nesse período, mostra essa briga entre judeus e cristãos. Leia o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus chama os fariseus de hipócritas, de falsos. Por quê? Porque é o período do conflito entre cristãos e fariseus. Tá bom? Alguma pergunta, dúvida, pode fazer. Então, a gente encerra essa parte aqui. Na próxima aula, eu quero falar de uma coisa muito importante. O surgimento daquilo que nós chamamos aí gnosticismo, tá? É uma aula interessantíssima. O gnosticismo cristão que aparece no ano 70. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar aí. Nenhuma dúvida? Qualquer dúvida, bota lá então no grupo e a gente vai respondendo vocês. Um abraço a todos e todas, pessoal. Fique com Deus.